Começando mais um dia de encontro aqui na nossa salinha, a gente vai trabalhar hoje o tema livre. Nós já temos algumas questões que vocês colocaram para nós, né, tanto lá mandando pelo meu e-mail, como também postando lá no nosso bom e velho Orkut. A gente vai bater um papinho sobre essas dúvidas que vocês colocaram, né, naturalmente lembrando que a gente coloca aqui a nossa visão, ainda que bastante limitada, sobre essas questões, mas a ideia é exatamente nós apresentarmos aquilo que para nós é uma dúvida e que acaba se tornando informação para todos nós. Não existe uma resposta definitiva, salvo aquilo que se encontra claramente demonstrado na codificação, né, ou nas experiências que a gente já viveu, e fora isso a gente vai teorizando, pensando, conversando, trocando ideias para desenvolver esses temas na nossa mente. Lembrando que ontem, isso, a Vânia lembrando, se alguém fizer pergunta difícil ela vai colocar batom, e se insistir vai ser expulso da sala, então tem que ser só pergunta fácil, pergunta simples, para a gente não cair nessas ciladas que vocês aprontaram. Lembrando que ontem nós tivemos o início do nosso estudo do Livro dos Médiuns, e nesse nosso bate-papo de ontem fizemos uma pequena introdução, trocando algumas ideias sobre a mediunidade, na visão geral que nós temos do mundo, e também assistimos a um filmezinho que nós preparamos, trazendo ali trechos de filmes que tratam da mediunidade, né? Então, para quem quiser acessar esse arquivo e não esteve presente ontem na sala, dá uma chegadinha lá no www.virtual.spiridige.net, lá em cima no banner, aquele link que nós sempre apresentamos para vocês, e dê uma chegadinha lá no quadro de avisos. Tá? Lá no último item do quadro de aviso vocês têm o link Mediunidade no Cinema. É só baixar, assistir, que foi assim, um trabalho, né, feito com muito carinho ali, que traz para nós uma visão bem interessante desse tema, para a gente iniciar esse estudo tão problemático e tão complexo que é a mediunidade, né? Um desafio que todos nós aqui abraçamos, e vamos ver se a gente consegue alcançar o objetivo. Muito bem, dos temas que vocês apresentaram aqui na nossa para o nosso estudo de hoje, um dos temas, eu vou começar por você, Darlene, que me trouxe ontem uma questão interessante, né, a respeito. Você pode até colocar de novo, por favor, Darlene, porque eu esqueci de pegar lá no meu e-mail, só para rapidamente aqui aquela sua primeira dúvida, que assim a gente já faz a leitura, tá? Eu aguardo você colocar aqui na área de texto para nós, que fica mais fácil, porque eu estou assim mais ou menos, está ali em cima no banner, Ana Carolina, lá no alto, está ali na faixa onde a gente apresenta aqui o tema da equipe, o tema do estudo, lá no finalzinho é aquele link que está ali, é só clicar nele que já vai abrir a janela para você, tá? Mas de qualquer forma a gente já facilita também aqui, por que não? Está aqui, ó, nesse link aqui, ó, tá lá no quadro de avisos, tá? A Didima tinha me perguntado ontem se havia algum problema para poder baixar. Olha, Didima, teve muitos downloads ontem, tá? E não chegou não, Darlene. Então, desses downloads aí não teve nenhum problema, aparentemente, tá? Tenta de novo, de repente foi alguma coisa com a sua conexão, mas a princípio parece que está tudo normal por lá, tá? Mas se você tiver dúvida em si, me fala, que aí a gente arruma um outro jeito para você te mandar. Pois é, Eduardo, bastante gente baixou. Nós tivemos só ontem 50 downloads, né? E desses 50 downloads não teve nenhuma dificuldade a princípio, tá? Manda pelo meu PVT então, Darlene, porque de repente ele está muito grande. Manda no PVT que vem tudo de uma vez, fica mais fácil. Aí fica mais... a gente pode ler de uma vez só, tá? Só um instantinho, pessoal, até chegar a pergunta da Darlene aqui, que a gente já começa. Aqui a gente vai basear a resposta. Tá certo aqui. Bom, a Darlene me mandou o seguinte e-mail ontem, apresentando o seguinte: quando você falou sobre a missão de Joana d'Arc e o livro de Leon Denis sobre a guerra, eu fiquei com uma pontinha de implicância. Lembrando que eu falei sobre Joana d'Arc na época, que ela foi um espírito que teve uma missão
de liderar a França no conflito contra a Inglaterra naquele período, né? E aí então, e também Leon Denis, no seu livro O Mundo Invisível e a Guerra, fala sobre os grandes generais que comandavam a França naquela época, e a pergunta que ela coloca é exatamente disso, né? É sabido que nós não nascemos para cometer crimes, não é mesmo? Então como fica alguém ter uma missão de comandar um exército, mesmo entendendo que muitas vezes que o homem quer a guerra por ser mais fácil que a paz? Não aceito, né? Veja bem, flexibilidade, que alguém tem uma missão divina de comandar exércitos. Penso que as pessoas que fazem esse tipo de coisa são seres endurecidos, inferiores, não santos. Estou equivocada? Então é uma pergunta interessante, né? Porque quando nós falamos sobre as ações, ou todas as experiências que nós vivemos aqui no mundo físico, é importante a gente lembrar que a nossa visão ela é bastante simplista, ela é bastante limitada, aqui pelo fato da gente ver a morte como simplesmente uma destruição, como a gente vê o sofrimento simplesmente como um castigo. Inclusive a segunda pergunta que você fez, que fala sobre o sofrimento dos animais, a gente vai fazer uma abordagem rápida sobre isso também. Então a nossa visão hoje ela é bastante limitada pelo fato da gente não conseguir entender como tudo começou e como tudo vai terminar. A gente vê simplesmente o que acontece naquele momento. Quando a gente percebe, por exemplo, quando a gente assiste a um filme de guerra, né, hoje nós temos ali vários e vários filmes que tratam desse tema. Está no último item. O áudio de ontem, Eduardo? O áudio, mas não tem áudio de ontem. O áudio ele é postado normalmente no Facebook. O Dudu que coloca para nós lá. Tá? Então quando a gente fala sobre documentários, sobre filmes de guerra, a gente vê pessoas que de repente têm uma vida comum, e do nada elas caem numa guerra e então destroem-se aqui o seu patrimônio, destroem suas vidas. Inclusive Leon Denis, nesse mesmo livro, ele faz uma citação interessante. Ele diz assim: certamente não podemos perder de vista o séquito das calamidades produzidas pela guerra pavorosas hecatombes, a dissipação das vidas, cidades saqueadas ou destruídas, estupros, incêndios, os velhos, as mulheres e as crianças espoliadas, assassinadas ou mutiladas, o êxodo de rebanhos humanos fugidos de seus lares devastados. Numa palavra, o espetáculo do sofrimento humano no que tem de mais intenso e pungente. Mas, a observação dele, qualquer espírita o sabe, a morte é apenas aparência. A alma, em se desprendendo do seu envoltório material, adquire forma maior, percepção mais justa das coisas, e o ser se acha mais vivo no além. E aqui então, quando se fala sobre essa visão geral, no item capítulo 5 desse livro, O Mundo Invisível e a Guerra, datado de 14 de julho de 1915, ou seja, durante a Primeira Grande Guerra, né, o nome que era dado na Primeira Guerra Mundial, tem um capítulo chamado A Justiça Divina e a Atual Guerra. Ele diz assim para nós: há um ano que sobre a França caem as provações de uma guerra sem precedentes. Um véu de tristeza e de luto estende-se sobre os nossos pais, nossos irmãos choram por entes queridos. À vista de tantos males, é mistério volver os pensamentos para os princípios eternos que regem as almas e as coisas. Somente no Espiritismo acharemos a solução dos múltiplos problemas deste drama que este drama atual apresenta. Nele, buscaremos as consolações capazes de mitigar essa dor. Perturbados pelos acontecimentos que se dão, vários amigos me perguntaram: por que Deus permite tantos crimes, tantas calamidades? Antes de tudo, Deus respeita a liberdade humana, pois que é um instrumento de todo progresso e a condição essencial de nossa responsabilidade moral. Sem liberdade, sem livre-arbítrio, não existiria nem bem nem mal, e como consequência não poderia haver o progresso. E o princípio de liberdade que constituem ao mesmo tempo a prova e a grandeza do homem, pois lhe confere o poder de escolher e de operar, é a fonte dos esplendores morais para quem está resolvido a engrandecer-se. Não se tem visto na presente guerra uns descerem abaixo do bruto e outros, pela dedicação e pelo sacrifício, atingirem o sublime? Sabemos que para os espíritos inferiores, como os que a maioria povoam a terra,
O mal é a resultante inevitável da liberdade. Mas do mal praticado, sabe Deus, em sua sabedoria profunda e infinita, tirar proveito para a humanidade. Colocado fora do tempo, por isso mesmo ele assiste ao decorrer dos séculos, ao passo que em nossa existência efêmera temos dificuldade de abranger o encadeamento das causas e efeitos. Contudo, cedo ou tarde soará indubitavelmente a hora da justiça eterna. Sucede que, às vezes, os homens, esquecendo-se das leis divinas e do objetivo da vida, resvalam no declive do sensualismo e se chafurdam na matéria. E então, tudo que era beleza da alma se encobre, desaparece, para dar lugar ao egoísmo, à corrupção, aos desregramentos de toda a espécie. O que se verificava de muito tempo entre nós, a maior parte dos nossos contemporâneos já não tinham outro ideal senão a riqueza e os prazeres. O alcoolismo, a devassidão, havia secado as fontes da vida. Para tantos excessos só restava um remédio, o sofrimento. As paixões mais, sabemo-lo, desprendem fluidos que se acumulam pouco a pouco para se transformarem em borrascas e tempestades. Daí a atual guerra. Aqui depois ele continua, vale a pena vocês depois acessarem esse livro, comprarem, acessarem, como queiram, e lerem todo aquilo que é descrito, tudo aquilo que é trazido para nós como informação. O detalhe a respeito das guerras, a gente tem que pensar da seguinte forma. Essas guerras são motivadas, nos tempos atuais do nosso mundo, do tipo de mundo que nós temos hoje, são motivados por interesses, por ganância, por ambições. E naturalmente por egoísmo. O homem, embrutecido ainda na sua natureza, acaba utilizando do recurso da força para conquistar aquilo que ele deseja. Então algumas nações, alguns lares, famílias, acabam sendo invadidos, destruídos, transformados pela força daqueles que não têm escrúpulos. Porque a gente sabe que quando a gente adquire um determinado grau de desenvolvimento moral, a gente tem muito receio de fazer mal para o outro. Qualquer crime que a gente comete já é assim. Hoje nós não cometemos os crimes não pelo fato de termos medo de sermos presos, de sermos punidos de alguma forma. A nossa grande preocupação é assim, olha, eu não quero cometer esse crime porque isso é errado. E naturalmente a gente comete ainda algumas violações nas leis da sociedade, nas leis morais. Mas essas violações já não são tão intensas como foram no passado. O passado, por exemplo, para nós, a vida e a morte era uma questão de detalhe. Era uma questão de oportunidade, quer dizer, você está vivo, ótimo, se você atrapalha, você morre. E nós participávamos desse tipo de ação com toda a naturalidade, sem nenhum tipo de escrúpulo. Nós vemos nos documentários que mostram, ou filmes que mostram as histórias do passado, onde havia execuções em praças públicas, nós estávamos lá, jogando alfaces e tomates naqueles que iam para a guilhotina, e aplaudindo aqueles que eram queimados na Inquisição. Apoiávamos as guerras e tudo mais. O tempo foi passando e nós fomos transformando a nossa natureza. E por que essa transformação? Não porque, graciosamente, Deus instalou um software na nossa memória para dizer assim, olha, a partir de agora você vai achar que isso é errado. Na verdade, fomos nós, vivendo aquelas experiências e entendendo as causas e os efeitos e sofrendo as consequências daquilo tudo, que fez com que a gente mudasse a nossa personalidade. Então foi através da dor, através do sofrimento, que nós fomos nos reeducando, que nós fomos nos transformando. As guerras, então, com essa disputa de forças, que essa foi uma das questões que a Darlene colocou, nessa disputa de forças, nós sabemos que no próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec fez a pergunta aos Espíritos por que o mal é sempre muito intenso e sempre muito presente na humanidade, os Espíritos responderam assim, é porque o bem é muito tímido. Ou seja, pelo fato da gente ficar naquela ideia da bondade passiva, o mal ativo sempre se sobressai. Eis então que quando nós vemos uma guerra acontecendo, em que a força é a linguagem utilizada e a linguagem compreendida, muitas vezes, para poder evitar que haja um ataque, é necessário que haja um contra-ataque. Para nós, quando a gente pensa no amor, na caridade, na fraternidade, a gente acha isso inconcebível. Mas imagina se um ladrão entra na sua casa e você fica assim, olha meu irmão, não faça isso. Se você não reagir de alguma forma, não para poder praticar a mesma violência, mas para poder se defender, você fica à mercê da violência. Você fica à mercê daqueles que são os mais brutos. Durante as guerras, então, é necessário que haja uma proteção contra esse embrutecimento. E eis então que surgem esses espíritos que são estrategistas e têm uma compreensão maior para poder proteger as estruturas que foram formadas.
Então, no caso, Leon Denis fala dos grandes espíritos que reencarnaram na França naquela época para poder conduzir os exércitos, para proteger aquele país contra aqueles que eram os opressores. No caso, na época, eram os alemães. E aí, então, esses generais, eles não estavam ali para promover a destruição. Eles não estavam ali para poder invadir, como contragolpe, invadir a Alemanha, mas eles estavam ali para proteger a França. E aí, então, se a violência era a linguagem necessária, então a violência foi utilizada. Mas não uma violência gananciosa, mas uma violência defensiva. E certamente a gente lembra que cada morte que era registrada naquele momento, cada uma dessas mortes, sem dúvida nenhuma, era sentida, porque não havia ambição, não havia prazer em destruir. A necessidade de, sem dúvida nenhuma, de proteger. E se a guerra pudesse terminar no primeiro dia em que ela começou, sem dúvida nenhuma, esses homens, esses líderes, sentiriam um grande prazer por não precisarem entrar naquela guerra, por não precisarem se envolver naquele conflito. Mas já que há a necessidade da proteção, a gente lembra assim, olha, se você não for para a guerra, a sua mãe, a sua filha, a sua esposa vão ser estupradas dentro de casa. Se você não for para a guerra para poder defender aquilo que você construiu, o amor da sua família, aqueles que são os vilões, entre aspas, da história, vinham te destruir. Eis então que a linguagem utilizada da violência, uma violência defensiva, era necessária pelo grau evolutivo em que nós nos encontramos ainda. Enquanto houver guerra, haverá necessidade da proteção. A proteção também através desse mesmo tipo de ação. Só que a intenção que move é que faz a diferença. Muito bem. A partir desse entendimento, lembrando que contra a força, algumas vezes a força é necessária, é mais ou menos aquela história assim, escuta, mas uma palmadinha no seu filho, ela é educativa? Alguns psicólogos dizem que sim, outros psicólogos dizem que alguns dizem que sim, outros dizem que não. Alguns psicólogos colocam para nós uma visão dizendo que isso traria grandes traumas, alguns pais aceitam, não aceitam. Algumas vezes a forma de você educar é necessário impor uma certa autoridade. Aí você tem, hoje nós tentamos impor a autoridade moral. Né? Legal, grande abraço, Alexandre, tá? E seja bem-vindo, seu amigo também. Bom trabalho para vocês. Então a gente lembra, né, que quando se fala sobre essa questão da imposição moral, você coloca a sua autoridade. Mas contra o embrutecimento, a autoridade moral não é suficiente. É necessário que você coloque uma imposição pela força. E certamente essa força é lamentada. Mas, dentro daquela perspectiva que nós comentamos, quando nós falamos da destruição e da morte durante a guerra, nós falamos de uma perspectiva humana. Lembrando que a morte não é destruição, ela é transformação. E aqueles indivíduos que estiveram envolvidos dentro daquela transformação, certamente terão ali instruções, esclarecimentos que serão colhidos. E aqueles que de alguma forma foram vítimas justas daquele conflito, ou seja, eu vou para a guerra porque eu quero matar, e de repente ele morre, essa experiência para ele, de tudo aquilo que ele vai colher no mundo espiritual como experiência, como entendimento, como uma visão consciencial mais desenvolvida e tudo mais, para eles será importante. E para aqueles que tiveram que, infelizmente, se envolver na guerra, eles terão um atenuante de não verem saída. Então, quer dizer, foi necessário fazer com que aquilo acontecesse, para que haja essa proteção. Então, se a gente olhar só na guerra, que você foi, matou e destruiu, a gente pensa sempre que isso é muito injusto. Mas como a gente viu na linguagem de Leon Denis, ele fala sobre as transformações materiais durante a guerra e sobre as transformações morais durante a guerra. Certamente a violência é uma experiência que alguns espíritos precisam. Quer dizer, você desencarnar no seu leito, naquele momento em que você adormece, tranquilamente você volta para o mundo espiritual recebido, é algo que todo mundo deseja. Agora, quando você desencarna no meio de um conflito onde há aquela destruição, onde há aquele fogo, aquela gritaria toda que a gente vê nos filmes, é algo extremamente traumático. Mas para aquele espírito é necessário, porque a gente não sabe o que aconteceu para que aqueles espíritos estivessem envolvidos naquele conflito. Qual é exatamente a motivação que eles tiveram, ou qual foi exatamente a necessidade que eles tiveram de estarem participando de uma guerra e desencarnarem daquela forma. No passado, provavelmente foram geradores de conflitos. E agora eles escolhem exatamente esses mesmos conflitos. Então, por isso nós lembramos sempre que esses espíritos vêm para tentar organizar esses conflitos para que não extrapole além daquilo que é necessário. Já que você tem que entrar na guerra, que essa guerra seja de uma forma controlada e direcionada simplesmente para evitar a proliferação do mal e não para estendê-la alimentando as ambições dos homens. Mais uma vez, para nós isso é extremamente difícil de entender. De você imaginar as vítimas da guerra, de você imaginar tudo aquilo que acontece, mas moralmente
esse é um processo de transformação. A gente vai estudar sobre isso um pouquinho mais depois, na lei de, na lei de destruição, lá no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito justa que se faz. Leon Denis reforça muito isso. A França estava tão viciosa nas suas atitudes, na sensualidade, nos apegos, nos vícios e tudo mais, que havia necessidade de haver uma transformação. E essa transformação começa pela sensibilização, que é mais ou menos o que a própria natureza promove para nós hoje. Se há uma catástrofe natural, de um terremoto, de um tsunami, de um vulcão, seja lá do que for, a gente percebe que a sociedade fica extremamente sensibilizada com isso e corre para socorrer. Mas se tudo estiver bem tranquilo, bem harmonioso, todo mundo vai se envolvendo cada vez mais em vícios, nos prazeres, porque a gente não tem preocupação em fazer sacrifício. E para nós, nos tempos atuais, na nossa condição, qualquer tipo de esforço moral, para nós, é um sacrifício. Por exemplo, você não pode mais fazer fofoca. Para nós pode parecer muito simples, mas imagine o sacrifício daquele que gosta de fazer fofoca. Da gente, por exemplo, assistir filmes que falam de intrigas e sensualidade. Olha, a partir de hoje vocês não vão mais assistir a filmes, não vão mais assistir a telejornais, tampouco assistir novelas que tratam desses assuntos. Na primeira semana pode ser tudo bem, mas na terceira semana vai ter gente babando e tremendo porque não consegue ficar sem ver aquilo. Da ganância de você ganhar dinheiro e de comprar, ninguém mais vai comprar além do necessário. Nós vamos viver apenas aquilo que a natureza nos oferece. Nós não somos assim. Então a gente, quando está acomodado, naturalmente a gente se deixa levar por esses impulsos, por essas tendências negativas. Há necessidade então de um grande choque para que haja essa transformação. Né? Então, esses espíritos que reencarnam, que foi exatamente a pergunta que a Daliane fez para nós aqui no nosso estudo, esses espíritos que reencarnam, eles vêm para controlar essas transformações. Assim como havia na época da Inquisição, nós chegamos a tratar desse assunto em outra oportunidade, a gente pensa assim, todos os padres envolvidos na Inquisição eram criminosos? Eles faziam isso com a intenção? Havia padres naquela época, religiosos, que eram muito sinceros nos seus princípios. Eles acreditavam que estavam fazendo bem, apesar do mal que estavam provocando. De você imaginar que está punindo alguém que é descrente, que é infiel, alguém que se encontra ali dentro dos pecados que a igreja condena e tudo mais, quando ele toma uma ação como aquela, ele está de fato acreditando que ele purifica aquela alma. Ou seja, a gente começa a perceber que a ignorância, não, sem dúvida nenhuma, Yosef, nada de bom aconteceu. A gente percebe que houve uma destruição ali muito grande, uma tragédia muito grande, uma transformação muito dolorosa para a humanidade. Mas quais será que foram os benefícios que foram colhidos daquilo dentro de uma visão além da matéria? Dentro de uma visão além da realidade que nós percebemos com os nossos sentidos. Quando a gente analisa isso num contexto muito mais amplo, exatamente, aqueles que morreram resgataram. Tem um caso que foi relatado no livro Doutrinação, Diálogos e Monólogos. Tem ali a participação de um espírito numa reunião de desobsessão, em que ela se queixava, porque ela era uma obsessora ferrenha de um indivíduo. Ele dizia assim: ele foi um padre que foi responsável pelo meu sacrifício e do meu filho na época da Inquisição. E eu era uma mulher trabalhadora, eu fazia o bem e tudo mais. E aí, então, fazendo uma regressão naquele espírito, entendeu que ela no passado foi uma sacerdotisa que praticava sacrifício para os deuses. E aí, então, no momento em que ela vivenciou sendo sacrificada, para ela foi uma grande lição. Então essas experiências, na visão divina, nunca são desperdiçadas. Mas para nós, por não entendermos exatamente tudo que envolve aquela experiência, a gente tem ainda essas críticas, essas dúvidas. Como é que Deus pode permitir que isso aconteça? Como é que o mundo espiritual participa desse tipo de situação? E a gente lembra que não apenas aqueles homens que comandavam os exércitos tinham uma intenção superior participando daquele conflito, como o mundo espiritual também estava envolvido direcionando os raciocínios. Joana d'Arc, como a gente viu, lendo a história dela, lembra que ela é influenciada por espíritos superiores, dando para esses espíritos direcionamento. Olha, cuidado com isso, faça aquilo, direcionando aquelas mentes para vencer esse conflito. Um conflito que era injusto, com o objetivo de proteger, com o objetivo de transformar positivamente aquelas experiências. Então há a transformação moral e há a transformação material. Essas duas transformações são necessárias para impulsionar para o progresso. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. A gente conhece bem esse lema do mundo espiritual.
Né? Então por isso que a gente pensa assim, para nós é difícil entendermos? Sem dúvida nenhuma que é. Mas muitos soldados, muitos generais, muitos políticos que foram envolvidos em guerra, eram necessários. A gente pensa, por exemplo, na época do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente pensa assim como um político, como Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês que comandou aquele país na proteção contra a invasão da Alemanha nazista naquele período. Quer dizer, era necessário você usar força para impedir o progresso da força. Se não fosse por ele, o nazismo teria dominado toda a Europa e teria ali proliferado aquela ideia da raça pura. E aí, então, negros, homossexuais, deficientes, todos eles seriam exterminados, judeus também da mesma forma, seriam exterminados pela visão nazista do mundo. Se você não impede com a força, ele prolifera. Daí então a necessidade desses espíritos que vão com essa consciência para poder promover essa proteção. Mas a gente lembra sempre que aquilo que acontece nos bastidores é muito mais complexo e muito mais amplo do que a gente imagina. Tá? Então, Darlene, dá uma lidinha no livro que fala sobre o mundo espiritual, o mundo invisível e a guerra, de Leon Denis, que você vai ter ali algumas reflexões interessantes que ele traz para nós, além desse capítulo, porque eu só li aqui alguns parágrafos, mas que são bem interessantes de mostrar tudo aquilo que a França estava colhendo naquele momento e aquilo que o mundo espiritual trazia para nós também. Tá legal? Então é um assunto complexo, né? Não é um convencimento, quando a gente tem uma visão um pouco mais ampla, Darlene, quando você olha, você se lembra que eu já trouxe para vocês aqui um exemplo? Quando a gente vê assim, você está no meio de uma tempestade, e aí então você está vendo a chuva, você está vendo a água, você está vendo os relâmpagos, aquela gritaria, as aflições, as enchentes e tudo mais. Quando você eleva o teu pensamento acima das nuvens, eu já falei para vocês uma imagem belíssima, não existe imagem mais linda do que você voar sobre nuvens durante uma tempestade, porque do lado de cima você vê o céu harmonioso, silencioso, as estrelas, cada uma no seu devido lugar, o universo em progresso, e embaixo de você vê as nuvens em tempestades. Quando você eleva o seu pensamento além da tempestade, a gente consegue ver uma grandiosidade muito além da nossa compreensão, em que as coisas acontecem porque precisam acontecer. E nós estamos passando por essa fase hoje, imaginando, não é justo que a guerra aconteça. Quando a gente perceber, do início, quando os espíritos surgiram, até o momento em que eles vão alcançar a angelitude, é um caminho muito longo, com várias experiências em que há essa transformação. Então, se a gente ficar com a visão limitada, certamente tudo é injusto para nós. É injusto que uma criança caia de um prédio, é injusto que um trabalhador seja atropelado numa rua, é injusto que uma pessoa seja baleada durante um assalto, tudo é injusto. Mas quando a gente volta para a perspectiva do mundo espiritual, a gente percebe que existem situações que, se dependesse de nós, seria muito pior. Imagina que uma criança bonitinha vai nascer, né? Tá certo, né? Então, assim, quando a gente pensa assim, que uma criança bonitinha vai nascer, com aqueles olhinhos verdes, chamando mamãe, fazendo xixizinho na fralda, tudo bonitinho. Aí você fala assim, esse espírito no passado foi Adolf Hitler. O que ele merece? Toda aquela visão que você falou do benezinho bonitinho mudou. Porque a gente vai querer puni-lo da mesma forma que ele, todo o lado negativo que ele provocou. Mas ele é um espírito em evolução. Ele participou daquilo tudo, ele teve ali intenções e teve responsabilidades também, que nós não temos condições de fazer qualquer tipo de julgamento. Então, na verdade, o vitimismo, como o Brás colocou agora, o vitimismo é a nossa perspectiva do sofrimento. Mas dentro da visão cósmica, todos estão evoluindo. Isso que é fundamental. Né? Por isso não temos conhecimento do passado. Do contrário, a gente não conseguiria viver hoje, né, Beth? Então, depois dê uma lida, tá, Darlene? Recomendo para você esse livro, então, O Mundo Invisível e a Guerra. Vai perceber que os argumentos de Leon Denis são realmente bastante esclarecedores e bastante coerentes com essa realidade espiritual que a gente tanto estuda. Tá legal? Voltando aqui mais uma vez, deixa eu pegar aqui na sequência para vocês, aproveitando inclusive, né, a deixa, nosso amigo Paulo está na sala aí, né, Paulo? Colocou para nós uma questão, também lá no nosso Orkut. Alô, Paulo, me dá ok? Só para a gente ter ali a sua presença aqui na nossa sala. Beleza. Você colocou a questão para nós sobre o escândalo, né? Foi isso? Isso, né? Então eu já aproveito aqui para você, né? O Paulo colocou para nós aqui, deixa eu pegar aqui direitinho o trecho que ele publicou para nós
Tá aqui, ó. Poderia fazer um comentário sobre o escândalo necessário, mas é daquele que o provoque. A gente vai direto no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec trata sobre isso. No capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nós temos aqui um item 11, chamado escândalos, cortar a mão. E aqui então Jesus fala sobre isso, né? O que escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de atafona e o lançasse ao fundo do mar, ou seja, amarrasse uma corda com uma pedra e lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas é daquele por quem vem o escândalo. E aqui então no item 12, Kardec faz o seguinte, eu vou fazer a leitura porque o texto já fala por si. Em seu sentido vulgar, o escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de forma ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhe basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Aqui nesse parágrafo, Kardec quis dizer o seguinte, que muitas vezes nós nos deparamos com situações que são equivocadas, que são erradas, e mesmo assim a gente prefere o silêncio. Olha, eu não vou falar nada porque isso vai me queimar com o pessoal. Então deixa quieto, faz de conta que eu não vi e tudo mais. Na verdade, mostra exatamente essa hipocrisia, que a gente condena aquilo que é errado, mas quando a gente vê o erro, a gente não se manifesta. Exatamente para que a gente não manche a nossa reputação diante da sociedade, diante das pessoas. Continuando. No sentido evangélico, a gente vê muito isso, né, pessoal? Quando a gente lê sobre política, e de repente você vê assim, alguém que denuncia um escândalo. Essa pessoa ela é criticada, ela é apontada, ela é perseguida, é ameaçada. E a gente pensa assim, e se a gente estivesse na posição dela? Será que a gente faria o mesmo? Enfrentaria essa barra, enfrentaria essa situação de apontar o erro e assumir as consequências? Talvez a gente ficasse ali um pouco constrangido com relação a isso e segurasse um pouco a onda. E aí então, no sentido evangélico, diz o texto, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo porque não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedem escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens tenham obrigação de praticá-lo. Aqui a gente entra num outro conceito que os espíritos procuram sempre trabalhar na nossa mente, que é a ideia de dizer que uma pessoa é má por opção, má por escolha, que o mal é uma instituição humana, sendo que na verdade o mal é resultado da ignorância do homem, é uma consequência do estágio evolutivo. Eu pratico o mal porque eu acredito que as minhas ambições são mais importantes que a do outro, consequentemente avançando no direito que o outro tem, isso nós chamamos então de mal. A gente fala dos demônios, né, dentro dos conceitos dogmáticos, dizendo assim que o diabo é o soberano do mal, é o responsável pelo mal do mundo, e esse mal vai existir por toda a eternidade. Na verdade, nós personificamos a maldade numa personagem, sendo que todos os espíritos que estão nessa condição inferior vão avançar no seu esclarecimento, motivados pelo amor, motivados pela dor, mas vão se transformar e um dia terão a oportunidade de restabelecer a ordem, o equilíbrio do universo através das ações produtivas. Então o mal, na verdade, é simplesmente o resultado da ação negativa do homem pela ignorância em que ele se encontra ainda. E continua. É necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmo pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois de terem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem.
A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Aqui tem uma situação interessante da gente lembrar, que a gente vê muito isso, né? De repente alguém faz e te denuncia, te chama atenção em público, comenta alguma coisa negativa que você fez, e de repente a gente começa a sofrer as consequências disso. E a gente diz assim, ó, se não fosse por causa dele, eu não passaria por esse problema. A culpa é dele que contou para todo mundo. Aí então a gente pensa assim, peraí, alto lá. Aí a gente tem aquele som de risco riscado, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na verdade a gente tem que pensar o seguinte, se eu não tivesse me envolvido naquele erro, nada do que tivessem dito a meu respeito teria manchado a minha reputação. Então na verdade a culpa não é dele, de ter denunciado aquilo que eu fiz, a culpa é minha por ter feito. Vamos pensar assim, o Hermes está ali. Eu falo mal do Hermes, pego aqui, deixa eu pegar um aqui, vai. Pegar aqui o Marquito, que está ali, firme e forte, que até assustou na cadeira agora. E eu começo, Marquito, é o seguinte, ó, fiquei sabendo de umas coisas do Hermes, que aconteceu isso, fez aquilo outro, coisa e tal. Comecei a falar um monte de absurdos a respeito dele. Aí o Marquito, como não é meu camarada, vai e conta para todo mundo, ó, o Zé que está falando isso do Hermes. Aí depois todo mundo começa a me discriminar, começa a sofrer bullying aqui na sala. Aí de repente já começa a pensar o seguinte, olha, a culpa é do Marquito, que todo mundo está me praticando bullying. Mas a pergunta é, por que a culpa é dele, sendo que era eu que estava falando mal do outro? Então, na verdade, fui eu que criei a situação. A única coisa que ele fez foi me denunciar, mas na verdade o erro foi meu. Agora, se ele ficasse falando para todo mundo, ó, o Zé que está falando mal do Hermes, sendo uma calúnia, aí sim eu tenho o direito de me defender e ele sofreria as consequências. Então, na verdade, quando eu pratico mal e esse mal vem a público, a culpa não é necessariamente de quem levou a público, mas é de quem causou tudo isso. Certa vez, aconteceu na televisão, de um político. Ele causou escândalo, mas a culpa é minha, porque foi eu responsável por isso. Um político, né, que estava ali recebendo propinas, como a gente vê na televisão, foi gravado pegando ali uma certa quantia em dinheiro e guardando ali, né, nas meias, nas cuecas, desviando dinheiro e tudo mais. Esse vídeo foi levado a público e o responsável por esse vídeo teve a necessidade de ser protegido pela justiça. E aí então todo mundo começou a apontar, porque ele é o cagueta, ele que é o X9, né, ele que é o espião, ele que é o denunciador e tudo mais, como se aquele que cometeu o crime original de desviar dinheiro fosse o inocente da história, fosse a vítima. Então a gente percebe que quando o erro ele é cometido e ele vem à tona, o principal responsável pelo erro é aquele que causou. Certamente aquele que denunciou também tem a sua cota, dependendo da sua intenção. Mas tudo começa naquele que provoca. Não adianta a gente querer imaginar que nós somos vítima, pô, eu sou vítima porque ele me entregou. Quer dizer, você não é vítima, você é culpado porque você fez. Na verdade, ser levado a público somente expôs aquilo que você fez. Olha aqui, continuando o texto. Então por isso que coloca aqui, é necessário que os homens, né, que vem o escândalo, para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quer dizer, eu cometi o erro, me denunciaram, eu sofri as consequências, aí eu me arrependo, não devia ter feito aquilo. E aí então entra a questão do arrependimento, que ele tem duas faces. A primeira face do arrependimento é assim, eu me arrependo porque me pegaram. Se não tivesse me pego, eu não teria me arrependido. Se a gente pega na televisão, nesses programas que mostram, né, os criminosos que são levados para a delegacia, se você entrevistá-lo e perguntar para ele, você está arrependido? Ah, eu estou muito arrependido. Tá, porque está algemado. Mas se você vai lá no reduto dele e pergunta, você está arrependido de fazer isso? Eu não, eu quero fazer isso mesmo. Então o primeiro arrependimento é quando vem a dor. Isso é normalmente o que acontece com todos nós. A gente está cometendo os erros, os desvios, os tropeços, todos os dias. As falhas morais do nosso caráter, elas acontecem diariamente. Nós escorregamos comentando alguma coisa, dizendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e aí então as coisas vão se sucedendo. Quando a gente tropeça e cai e acontece aquela tragédia toda que todo mundo fica falando, a gente fala, como eu estou arrependido. A gente vê muito isso, infelizmente, acontecendo naquelas pessoas que são vítimas de câncer de pulmão depois de serem fumantes inveterados durante muitos anos. Ele se encontra num estado terminal no hospital, com traqueostomia, com amputações, e você pergunta, você está arrependido de ter fumado? Ah, estou muito arrependido.
Mas por que você não parou antes de saber, sabendo que isso faria mal para você? Ah, mas porque era gostoso, não estava acontecendo nada. Então o primeiro arrependimento vem da dor, que a gente se arrepende porque dói, não se arrepende porque tem consciência. E o segundo arrependimento é assim, olha, eu estou realmente arrependido que eu não deveria ter feito aquilo. Eu errei. Esse é o arrependimento da consciência, que infelizmente vem em menor quantidade no nosso dia a dia. E esse arrependimento sincero, verdadeiro, é aquilo que motiva os espíritos a fazerem as suas programações reencarnatórias. Eu estou arrependido de fazer aquilo, eu quero voltar para corrigir. E aí então a gente tem o segundo arrependimento. Mas vamos em frente. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará para sempre. Pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvessem culpados, não haveria necessidade de castigos. Olha só. Se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelo mundo, que se tornam felizes. Aí vem a segunda parte agora, mais importante também para nós, que é mais importante não, também importante. Mas ai daquele porque vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai talvez tenha sido mau filho, que fez sofrer o seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso e deverá ser castigado por sua vez, através de seus próprios filhos ou de outra maneira. Nesse trecho a gente tem o seguinte, que as denúncias que acontecem hoje, eu coloquei para vocês o exemplo do político. Qual era exatamente a motivação que aquele que denunciou, que fez aquela gravação, tinha? Ele estava ali com a consciência voltada para a sociedade, não, eu vou denunciar porque aquilo é injusto, eu vou denunciar porque aquilo é contra os princípios morais da nossa sociedade, ou a motivação dele era a seguinte, eu vou denunciar aquele cachorro porque ele está me prejudicando. Olha só a diferença das duas situações. Se por acaso nada o toca, e ele se encontra bem, tranquilo, bonitinho, tudo certo. Vemos situações semelhantes no comércio. Chegam os fiscais, e aí então o fiscal fala assim, olha, eu segui, pela vingança, exatamente, Armando. Quando chegamos ali, o fiscal fala assim para você, olha, sua placa está irregular, eu vou ter que te aplicar uma multa, e você vai pagar R$5.000 de multa, mas se você me der 1.000, a gente deixa por isso mesmo. Aí o comerciante, bom, então nesse caso está valendo. Então eu pago 1.000 para você, não se fala mais nisso, você vai embora, tá bom. Aí quer dizer, ele aceitou. E se eu cobrasse, olha, é o seguinte, a sua multa vale 5.000, mas eu vou cobrar 2.500 para você me dar ali uma propina. Aí o comerciante acha um absurdo, mas que absurdo, ele quer me cobrar 2.500, vou denunciá-lo. Se tivesse cobrado 1.000, ele teria ficado quieto. Como ele está cobrando muito e o prejuízo é grande, ele vai então e faz a denúncia, faz a gravação, chama a Polícia Federal, a Promotoria Pública, seja lá o que for. Então a gente percebe o quê? Que a motivação que ele tem é, primeiro, da consciência, não, eu vou denunciá-lo porque isso é errado, vou pagar os meus 5.000 de multa, mas eu vou denunciar esse fiscal porque o que ele está fazendo é errado. Essa é a consciência. Vou denunciar esse corrupto porque ele está me cobrando muito alto de propina. Essa é a vingança. Daí então que quando se promove um escândalo, dependendo da sua motivação, você é tão responsável quanto o outro. Só que o outro cometeu o erro, você se beneficiou do erro, para promover ali a sua vingança pessoal. E aí então continua para nós. E a gente lembra que no caso quando você faz a denúncia, você tem que estar responsável. Você é responsável pelas consequências, já que foi você que gerou. Né? Então aqui, já que vou ter um prejuízo, me faço de certinho e apareço. Né? Exatamente. Aí ele se torna uma vítima. Né? Olha, ele estava me cobrando da denúncia, aquela coisa toda. Só que a gente sabe que Deus nos julga pelas nossas intenções, não apenas pelas ações. E aí continua. Se a tua mão te serve de escândalo, corta-a.
figura enérgica, que seria um absurdo tomar-se ao pé da letra, o que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale a pena para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento da ação má. Ser privado da vista do que os seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida do Espiritismo. Tá? Então, Paulo, você colocou essa questão para nós e o texto aqui já falava por si. Os comentários foram só para poder ilustrar um pouquinho mais essa situação, essa realidade, mas a gente vê exatamente assim. Então o escândalo é necessário, mas ai daquele que promove o escândalo dependendo da sua motivação. Se ele de alguma forma se beneficia desse tipo de consequência. E aí então ele se torna corresponsável por todo o transtorno que foi provocado por aquele erro. Mas a gente lembra sempre que tudo começa naquele que erra. E as coisas se complicam naquele que denuncia. É essas responsabilidades que a gente precisa ver hoje. Se nós estamos assim, como se diz, né? Estamos com o rabo preso com alguma situação e alguém traz isso à tona, a culpa não é de quem denunciou, a culpa é nossa. Eu comecei com essa bagunça toda. Tá? Paulo, alguma dúvida com relação a isso? Alguma colocação ou já deu para a gente poder esclarecer essa situação melhor? Tudo certo? Beleza. É difícil para nós ainda. Como eu falei para vocês, é difícil a gente analisar a realidade das situações apenas olhando aquilo daquele momento. Quando a gente está envolvido no fogo da situação, no meio do furacão, a gente não consegue ampliar a nossa visão. Quando a gente começa a elevar e começa a analisar melhor o autoconhecimento, dos valores que cada indivíduo tem, das responsabilidades que a gente tem daquilo que a gente faz e daquilo que a gente deixa de fazer. Quando a gente começa a ter uma visão mais ampla, mais real, mais concreta daquela realidade, tudo se transforma dentro de nós. E a gente percebe que se há ainda as denúncias, é porque há os erros. Se há os erros, vai haver dor ainda, não tem como fugir disso. Nada fica impune. Se aquilo não é denunciado hoje, a minha consciência vai gritar amanhã. E aí, então eu vou sofrer as consequências daquilo tudo. Me lembro certa vez de um depoimento, só para a gente poder encerrar esse tema, me lembro de um depoimento. Boa pergunta, Vaninha, depois a gente conversa sobre isso. Tá, coloca na área de texto, por favor. E aí, então, uma situação interessante de um espírito que se manifestou numa reunião mediúnica, e aí então ele apresentava, dentro da visão dos médiuns videntes que estavam ali presentes, ele tinha os 2 braços atrofiados. E aí esse espírito estava ali, né? Poxa, mas eu não sei porque isso está acontecendo comigo, meus braços estão atrofiados. Eu fui uma pessoa tão justa, eu fui um político, eu tinha ali tudo certo e tudo mais, não sei o quê. Ele começou a se justificar. E aí então, trabalhando o histórico desse espírito, junto aos mentores espirituais daquele trabalho, ele era um político que, pelas suas mãos, ele assinava muitos documentos que beneficiavam só aqueles que para ele era interessante, e para outros não. E quando ele chegou no mundo espiritual, por mais que ele negasse esse tipo de atitude, por mais que ele negasse, a consciência mostrava para ele que ele privilegiava aqueles que eram os mais importantes. E aí então ele foi tomado de tal constrangimento que ele mesmo provocou em si o atrofiamento dos seus braços, para que aquilo nunca mais acontecesse. E se isso vai repercutir de alguma forma na sua encarnação futura, a gente não sabe. Vai depender da sua recuperação, do seu reequilíbrio, vai depender da sua capacidade de lidar com os erros do passado. Porque muitos indivíduos reencarnam hoje com certas limitações, com certas deficiências, pelo fato de não terem suportado tamanha culpa. Basta a gente analisar o livro Deficiente Mental Porque Fui Um, que mostra que pessoas que tinham síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, não são todos, naturalmente não vamos generalizar, mas muitos desses indivíduos eram tomados com tamanho... Vai com Deus, Sônia, bom dia, Dilma. Eram tomados por tamanho constrangimento que se fechavam em si mesmos, lesando o seu corpo perispiritual e, consequentemente, lesando o seu corpo físico. Armando colocou, ele então pediu para reencarnar dessa forma, correto? Ao contrário, seria castigo. Não, muitas vezes, Armando, não é só uma questão de você pedir. É uma questão de você se colocar naquela condição. Eu provoquei esse tipo de deformação e os espíritos percebem, olha, ele mesmo provocou isso mesmo. Então, permitiremos que isso aconteça.
Porque assim, ó, coitadinho, ele está culpado, ele não está pedindo, mas ele vai a si mesmo. Ele que gerou esse tipo de situação. E muitas vezes ele vem com uma questão de prova, até mesmo tomado por rebeldia. E aí então ele reencarna como espírito com limitações físicas, se revolta, faz e acontece, e volta para o mundo espiritual e diz assim, é uma injustiça o que fizeram comigo. Aí faz uma injustiça, peraí, vamos voltar no tempo. Aí ele percebe, ah sim, agora eu entendi, que foi eu que causei, né? Porque nesse caso o defeito é moral, exatamente. Moral, consequentemente, afeta o perispírito, consequentemente lesa o seu corpo físico. A gente tem muitos relatos a esse respeito, que o espírito não precisava passar por aquilo. Algumas vezes ele mesmo não tem culpa de alguma coisa que ele fez, mas o seu estado moral, o seu estado mental está tomado por tamanho desequilíbrio que ele mesmo se coloca naquela condição. Esse é um problema. Então a gente não sabe exatamente quais são as causas dessas situações, mas a gente lembra sempre que há essas causas morais na origem de tudo aquilo que provoca esse sofrimento no mundo físico. Doeu nada, Tino, vai passar, você vai ver. Então, não sei, né, Paulo, se era mais ou menos isso que você queria como resposta. Então a gente fez aqui uma explanação breve sobre essa questão do escândalo e daqueles que têm responsabilidade sobre os escândalos. Se nós não queremos sofrer pela denúncia, não cometamos erros. Tenhamos a nossa vida reta. Era mais ou menos o que aconteceu com Chico Xavier. Imaginemos se ele tivesse cometido um erro e esse erro tivesse se tornado público. Seria um escândalo. Ele falava, mas eu sou uma vítima do escândalo. Porque falaram sobre mim, mostraram aquilo que eu fiz. Aí Emmanuel teria chegado no cangote dele e falado, bem feito. Não foi você que fez? Você não tem que culpar ninguém pelos seus erros. Você cometeu o erro. E então você não tem que ficar perseguindo ninguém, apontando que é culpa dele que a coisa tenha se tornado público. Mas ele tinha o quê? A obrigação de manter uma vida reta. Pela exposição, pela representação que ele tinha e pelo compromisso que era assumido. E ele conseguiu, pelo menos aquilo que chega para nós. Né? Vamos em frente. Próximo item. Deixa eu ver aqui o que foi colocado para nós. Lembrando que hoje é nosso tema livre, tá, pessoal? Algumas perguntas foram apresentadas para nós e a gente vem trabalhando essas questões, essas perguntas, para trazer aqui, né, uma nova visão sobre algumas das situações que nós encontramos por aqui. Bom, deixa eu ver aqui, a nossa amiga Magali colocou uma questão, mas ela não está presente na sala, né, então a gente deixa aqui para vocês. Meus amigos, alguma questão que vocês queiram colocar? Tema livre, então, né? Todo mundo só colocar na área de texto que a gente tenta responder de qualquer forma. Enquanto vocês escrevem alguma coisa na área de texto relacionada com esse nosso tema livre, é importante a gente lembrar, só fazendo aqui uma breve colocação, a matemática do mundo espiritual é muito diferente da matemática que nós temos no mundo físico. A nossa matemática ela é limitada apenas nas equações mais básicas, né? Como eu costumo dizer, nas operações mais simples, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Mas no mundo espiritual nós temos muitas variáveis e muitas fórmulas que calculam situações muito além da nossa compreensão. Então o que para nós hoje apresenta aparentemente uma injustiça, quando a gente coloca ela dentro de um contexto mais amplo, ela se mostra como um resultado natural para a nossa evolução, como um resultado natural das escolhas que nós fizemos. É importante a gente termos em mente que a justiça divina ela é perfeita. Esse é um conceito que a gente precisa assumir e ter ali a ideia de que ela não faz desvios, ela não toma atalhos. Ela é perfeita. Se nós assumimos que Deus é perfeito, a sua justiça também é. Se alguma coisa acontece hoje que nós não compreendemos, é mais fácil a gente dizer assim, olha, por enquanto eu não entendo essa situação. E nós a gente pensar assim, por que Deus foi tão injusto comigo? Normalmente a gente vê, infelizmente, nas experiências que são tão dolorosas de perda de entes queridos, quando a gente vê uma criança, uma esposa, um marido, pais, irmãos, seja lá quem for, e então no momento em que há o sepultamento, tomados por aquela dor, a gente pensa assim, né? As pessoas dizem, ou nós pensamos também, por que Deus foi tão injusto conosco? Então, na verdade, quando a gente tem a confiança em Deus, diz assim, olha, Deus faz aquilo que é justo e aquilo que é necessário. Daí então eu confio naquilo que aconteceu. Se hoje eu não entendo, um dia eu vou entender. Por que a vida é tão injusta comigo? Quando a gente fala vida injusta, a gente está colocando Deus na jogada.
coloca Deus na jogada e diz assim, ele está sendo injusto comigo, porque a vida não é autônoma. A vida não toma decisões por ela própria. A vida é programada, a vida é estabelecida, ela é direcionada, sempre visando o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento. Se hoje nós não entendemos, assumamos a ignorância, mas jamais questionemos aquilo que é perfeito, porque a gente sempre consegue ver apenas aquilo que está à frente dos nossos olhos. A gente não consegue ver aquilo que está no nosso passado, além do nosso presente e no nosso futuro. Essa que é a parte importante dessa questão. Rapidamente aqui, deixa eu ver aqui, o André perguntou, gostaria de saber mais sobre os sonhos. E o Nando já acrescentou também, né? Até que grau as imagens vistas lá representam algo importante? Vão do subconsciente, ao lado espiritual ou da fantasia? É aquilo que nós já estudamos numa outra oportunidade, né, Nando? Quando se fala sobre sonhos, que são as experiências oníricas, né? O nome que é dado para essa questão dos sonhos, né? Então, quando a gente fala sobre as experiências oníricas, nós lembramos que elas têm 3 origens diferentes. Quando nós estudamos sobre os sonhos no Livro dos Espíritos, nós trouxemos um documentário muito interessante, apresentamos para vocês, sobre a visão de Freud dos sonhos, né, das experiências que nós temos que o subconsciente acaba manifestando através de imagens, que as experiências que são reprimidas, a sensualidade, que é até uma visão inclusive de Freud e de Jung. Jung principalmente se fixava bastante na questão da sensualidade, né? Mas o Freud principalmente falava muito sobre sexualidade. Tudo é uma repressão sexual. Se você sonha com isso é porque o sexo tal coisa. Se você sonha com aquilo, porque o sexo de outra forma. Então ele colocava para nós que os sonhos, assim como outros estudiosos também dessa questão, mostravam para nós que sonhos nada mais são do que manifestação do subconsciente. Certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem. O segundo, que é estudado isso com bastante naturalidade por todos nós, é o reflexo do cotidiano. Às vezes você assiste a um filme, você vivencia uma experiência, você ouve falar alguma coisa, teve uma lembrança, que de alguma forma te trouxe uma imagem na sua mente. E às vezes você pergunta assim, não sei por que sonhei com aquela pessoa. E de repente no seu dia a dia você pegou um objeto, né? Quando a gente fala sobre imagens subliminares, que é um tema interessante de ser estudado, são imagens que surgem para nós, que o nosso consciente não percebe, mas o inconsciente acaba captando, né? Então, de alguma forma, essas imagens ou sons que vão sendo transmitidos para todos nós, os nossos olhos veem, mas não percebem, mas de alguma forma fica registrado. E então você fica com sede, você fica com medo, você fica com receio, seja lá como for. E aí então, diante desses estímulos que o nosso subconsciente vai recebendo, ele vai criando imagens. Então no dia a dia, assim, você está mexendo na gaveta, você vê um objeto e coisa e tal, mas não dá muito valor para ele porque você está procurando outra coisa, e de repente aquele objeto te gravou alguma coisa no inconsciente, no seu subconsciente. E aí então durante o sono, você lembrou de alguma coisa relacionada com ele, você fala, nossa, tive uma experiência espiritual. E na verdade não, foi uma coisa absolutamente psicológica, do seu dia a dia. Contei para vocês certa vez que eu assisti ao filme O Último Imperador, que é um filme belíssimo, que conta a história a trajetória de um imperador chinês, lá na Cidade Proibida, né? E esse filme mostra que ele vivia a época da fartura, a época da tranquilidade quando era criança, mas quando... Me dá um retorno de som, pessoal, por favor? Só me dá um ok para poder confirmar, por gentileza. Ok, obrigado. E aí, então, durante a época do comunismo chinês, ele então perdeu tudo aquilo que ele tinha. E aí, então, o reino foi tomado, ele foi destituído, aquela coisa toda. E eu assistia aquilo durante um trabalho. Eu trabalhava na época numa UTI, e era aquela fase de descanso durante a madrugada, eu estava assistindo esse filme. E aí, então, acabou o filme e dei aquela cochilada, aproveitando ali meu momento de descanso, né, de revezamento. Eu sei que foi uma das noites mais perturbadas que eu já tive. Porque era uma noite de agitação, de você ficar com medo de perder as coisas, da destruição, da transformação, daquilo que foi extremamente perturbado, aquela hora, extremamente agitada. E eu lembrei então que isso foi consequência da história do filme, das aflições, das angústias que a personagem passou durante o filme. Então a gente vê que experiências do dia a dia é assim. Para quem convive com criança sabe como é isso. Manda a criança para uma festa, manda a criança para um clube brincar na piscina. E depois observa ela durante a noite. Ela não para, ela resmunga, ela grita, ela pula, ela se mexe. Isso por quê? Porque as influências do dia acabam interferindo durante a nossa tranquilidade noturna. Então primeiro nós temos as manifestações do nosso subconsciente.
que são experiências reprimidas, que são situações subliminares que nós não captamos e coisa e tal. Segundo, experiências do nosso dia a dia. E a terceira, então, que infelizmente hoje a ciência não tem essa preocupação de estudar, diz respeito exatamente às questões das experiências espirituais. Ou seja, o nosso espírito, durante a noite, nós temos ali, né? Deixa eu ver aqui, pois é, né? Ela está flutuando, né, Florzinha? Então acabou sonhando com mar, com ondas, com ondulações, não sei o que, se mexeu tanto que levou um capote, né? Então a gente vê assim que essas experiências diárias interferem sem dúvida nenhuma no nosso dia a dia. Então a gente falava das emancipações. Então nós, como espíritos que somos, presos, mas não enjaulados a um corpo físico, durante esse momento em que a nossa consciência adormece, nós temos liberdade de viver experiências em desdobramento. Nós lembramos que algumas experiências são registradas de um modo bastante claro, onde nós vivemos a experiência e depois nós lembramos, durante a vigília, os fatos que aconteceram. E a gente começa a analisar, olha, isso não foi da minha rotina, isso eu não tenho nenhum tipo de conflito, essa experiência tem alguma coisa a ver, a gente começa então a chegar à conclusão, pelas nossas especulações, que isso era uma experiência real. Só que, infelizmente, pelo fato de nós estarmos ainda muito presos à realidade do mundo físico, aos conflitos, aos problemas, aos compromissos e tudo mais, é muito natural que durante o sono o espírito fique preso ainda ao seu corpo físico, ainda num estado de letargia. Aquela coisa assim, onde estou, quem sou eu? Meio zumbis. Para quem gosta de filme de zumbis sabe exatamente como é. Durante as noites nas cidades, nós temos muitos espíritos naquela condição, andando feitos zumbis, que não sabem de onde vêm, não sabem para onde vão e não sabem o que estão fazendo. Porque eles não tiveram a lucidez nesse momento de desprendimento pelo fato de terem uma vida bastante problemática, bastante turbulenta. Isso não quer dizer negativo. Eu estou preocupado com a conta que eu tenho que pagar, estou preocupado com o meu compromisso, o meu trabalho está atrasado na empresa, eu preciso correr, eu tenho que acordar cedo, fazer estudo lá na JDE, tenho que ficar pensando no tema. Aí durante a noite, quando eu poderia ter estudo, ter assim, uma experiência tranquila, harmoniosa no mundo espiritual, a minha cabeça continua funcionando. Tem uma imagem que certa vez eu vi, que foi uma gravura que fizeram, que mostraram um indivíduo deitado na sua cama, dormindo, e do lado do corpo dele sentado, ele mesmo sentado com a cabeça baixada. E ele ficou horas durante essa experiência. Ou seja, ele teve a oportunidade de se desprender, mas não teve lucidez para viver aquela experiência. Daí então que o espírito, em contato com o mundo espiritual, tem eventualmente contatos com outros espíritos e com outras experiências. Mas infelizmente nós não temos lucidez para poder entender o que acontece. Daí então que o nosso cérebro faz interpretações das imagens que nós captamos no mundo espiritual, faz essas interpretações, para que possa registrar alguma coisa. Daí então que vem aqueles que são médiums, ou que são adivinhos, que fazem interpretações de sonhos, né? Olha, esse sonho significa tal coisa. Esse sonho significa aquilo tudo. Sonhar com cobra, sonhar com mulher grávida, sonhar com cabelo, sonhar com túmulos. Cada um faz uma interpretação diferente. E fazendo uma interpretação diferente, nós então não conseguimos captar exatamente qual é a mensagem que vem sendo transmitida. Mas algumas vezes isso vem para nós de um modo tão marcante, principalmente quando envolve a nossa sensibilidade, algumas vezes com influências espirituais inferiores. Eu sonhei que tinha um monte de gente me machucando, me batendo, tive que correr a noite toda, estava num cansaço terrível e acordei suando. De repente ele estava ali, se misturando com os espíritos, ou que eram da sua própria natureza, que partilhavam dos mesmos vícios, ou eram espíritos que vinham, num processo obsessivo de influência negativa, atormentá-lo. Isso pode acontecer? Pode. Mas algumas vezes isso é fruto da minha imaginação, por alguma coisa que eu vi, alguma coisa que eu pensei, ou coisa do gênero. Algumas vezes tem aquela visita agradável de um ente querido e diz assim, nossa, sonhei com meu pai, sonhei com meu filho, sonhei com a minha avó. E ela me disse coisas tão bonitas. E aí então a gente pensa, mas será que isso é real? Não pensem que eu vou passar para vocês alguma fórmula para a gente diferenciar aquilo que é real daquilo que é fantasioso, porque a gente não tem como definir isso. Mas conforme os sonhos vão se tornando recorrentes, conforme as mensagens vão se encadeando, a gente consegue encontrar uma certa lógica nessa equação. E aí já consegue chegar à conclusão de que de fato vivenciamos aquilo tudo. A emancipação, o desprendimento do corpo físico, ele é um fator anímico.
Ou seja, é o indivíduo que tem essa facilidade, então não são todos que têm. Alguns têm uma facilidade de se emancipar, e em contato com o mundo espiritual acaba transformando essa experiência numa experiência mediúnica. Mas algumas vezes eu ando pela casa, eu vejo, aconteço, é que a Ju não está presente aqui agora, mas é a Ju, né? Vai com Deus, Camilo, bom dia. Então a gente lembra que a Ju comentava que certa vez ela estava trabalhando à noite lá na cozinha, revendo as coisas dela e coisa e tal, ela viu então o filho dela passando pelo corredor. Só que o filho dela estava dormindo. Então o garoto em emancipação, e ele tem ali 10, 11 anos de idade, em emancipação andava pela casa durante a noite. E ela, tendo a sua sensibilidade, percebeu que o filho estava caminhando. Ela falou, mas o que ele está fazendo andando aqui? Foi para o quarto, ele estava lá roncando na cama. Então a gente muitas vezes anda assim. Não tem assim, olha, estou em emancipação, vou conhecer os confins do universo. Que nada. Às vezes você vai para a cozinha, fica mexendo ali. Tem até Maurício de Souza, que fez uma história interessante, Maurício de Souza, né, que é o criador do... Bom dia, pessoal que chegou. Que é o criador da Turma da Mônica. Ele fez, muito interessante isso, uma historinha com a Magali, falando sobre emancipação espiritual. Coloquem lá, Emancipação, Magali, Maurício de Souza, vocês vão encontrar isso na internet. E aí então ela contava que a Magali durante a noite ia para a geladeira comer, que é uma característica daquela personagem que é comilona. Então ela dormindo, anda pela casa, vai até a geladeira, come, depois volta para a cama e dorme. Ou seja, nos sonhos, na nossa condição ainda, eles estão muito mais ligados ao nosso cotidiano, mesmo que haja uma experiência espiritual, do que buscar... Ah, você também, né, André? Cutuquei na ferida, né? Tá certo. Do que a gente viver aquelas grandes experiências espirituais. E quando acontecem, infelizmente, a gente não aproveita quase nada. Pelo fato da gente não conseguir entender, a gente fica relacionando com experiências do nosso dia a dia. Né? Deixa eu voltar um pouquinho lá para cima. A Andrea colocou em cima, né? Na terça-feira foi o primeiro aniversário da morte do meu pai, e minha irmã sonhou com ele, chegou sorridente, e ela perguntou como ele estava. Ele respondeu que estava gordo, de repente ele ficou triste e olhava para os lados. Ela perguntou o que estava acontecendo, e ele respondeu que estava triste e de saudade de todos nós. É possível que isso seja uma experiência mediúnica? Sim, é possível. Isso de fato é uma experiência mediúnica? Não sabemos. Então algumas vezes sonhos que chegam para nós confortando, vêm outros sonhos que trazem para nós uma certa aflição, uma certa angústia. Mas que isso pode, de fato, ser uma experiência mediúnica. Daí, então, a gente tem que levar sempre em consideração. Olha, não levemos exatamente ao pé da letra aquilo que o sonho mostra para todos nós. Porque a gente pode imaginar assim, que ele veio dizer que estava sorridente, e ela lembrou que ele estava gordo. E ela começou a ficar triste porque ele estava assim, e de repente ela misturou aquilo que era uma realidade de uma experiência vivenciada com uma fantasia que ela misturou. Então a gente tem essa dificuldade. A gente não consegue filtrar aquilo que é o original daquilo que é o genérico. O genérico, infelizmente, somos nós que trazemos essa contribuição. O Francis colocou lá em cima para nós sobre uma história, não sei onde escutei, que um grupo de pessoas especiais foi levado para conhecer os campos de concentração nazistas. E lá essas pessoas tiveram as mais diversas reações do choro ao sufocamento. Acho particularmente que isso foi verdade. Quem organizou com o fito de obter algo referente aos passados desses cometeu uma extrema falta de cautela e misericórdia. O que você acha? Isso pode acontecer, né, Francis? Até porque a gente lembra que quando se fala sobre psicometria, ou psicometria, é uma habilidade anímica e mediúnica em que o indivíduo ele capta as energias, as vibrações de um objeto, de um local. Nós vimos ontem no nosso filminho, aliás, quem perdeu ontem, dê uma chegadinha ali em cima no site, nesse site aqui, no quadro de avisos, e baixe lá o filminho que a gente produziu para o estudo da mediunidade, chamado Mediunidade no Cinema. E num desses vídeos que vocês assistiram ontem, tinha lá aquele garoto que estava numa reunião mediúnica, ele começou então a ter visões, começou a sair aquela coisa da boca dele e tudo mais, né? Ele tem ali aquele garoto, que ele é baseado no filme Evocando Espíritos, ou em inglês Haunting in Connecticut, uma experiência vivenciada em Connecticut, nos Estados Unidos, que isso se tornou documentário do Discovery. Foi uma experiência real que ele vivenciou. Não com aquela dramaticidade toda de Hollywood, mas eles foram para aquela casa, aquele garoto sofreu absurdos pelo fato de sentir a presença dos espíritos e as vibrações da casa. Então ele tinha uma habilidade mediúnica, uma faculdade mediúnica, de captar aquilo que os pensamentos que estavam ali impregnados naquele local.
que era de sofrimento, que era de morte, que era de dor, e aquilo foi real. Então, na verdade, quando essas pessoas frequentam esses locais, vão a cemitérios, vão a hospitais, elas captam, por certa sensibilidade, elas captam essas vibrações e sofrem por isso. Ficam deprimidas, ficam assustadas, ficam com medo, ficam vivenciando experiências anteriores. Então, para o cientista, o que ele quer é registrar reações. Ou seja, ele não tem esse conhecimento das questões espirituais, não tem essa preocupação de analisar as reações, não de reações emocionais, mas de pensar nos fluidos impregnados, nas vibrações, nas energias. Ele quer analisar o efeito psicológico das pessoas. Certamente, há uma falta de sensibilidade, pode haver, mas não é intencional. Já que você não considera esses fatores como sendo relevantes, você só quer captar aquilo que naquele momento é importante. Né? Então, a respeito dos sonhos que vocês colocaram, é mais ou menos isso. Né? O Armando lembrou também aqui sobre a questão dos sonhos, que quando você come uma bela feijoada tem pesadelos lindos, né? São ótimos mesmo. A digestão é assim, você fica passando mal e se sente isso, sente aquilo. Tem pessoas que fazem xixi na cama, tem pessoas que acordam suando, tem pessoas que têm ali dificuldade para respirar. Cada um reage de uma forma diferente dessas questões orgânicas que interferem na nossa tranquilidade durante o sono, ou durante as experiências durante o sono. Né? A Beth colocou, né, que ficou tão feliz com a ida em São Paulo, que já sonhou 2 vezes com o encontro. Né? E a Mana, amiga nossa, comentava comigo que na expectativa de vir para São Paulo, né, porque ela mora em Anápolis, aquela cidade assim mediana lá no interior de Goiás, e aí então vindo para São Paulo, que era uma cidade grande, uma cidade que tem violência, segundo a mídia passa, não sei o quê. Antes de vir para São Paulo, ela sonhou que estava no Rio de Janeiro e ficou perdida no meio da cidade. E aquela angústia, ai meu Deus do céu, para onde que eu vou? Estou sem documento, estou sem dinheiro, que medo. Na verdade, um medo gerado pela expectativa de vir para uma cidade de uma dimensão de São Paulo. Então a gente vê que todo mundo tem experiências de acordo com os estímulos que recebe. Mas as experiências mediúnicas, infelizmente para nós, ainda não são. Né? Isso já era o medo dela mesmo, a expectativa que ela tinha. Então as experiências que nós temos no campo espiritual, no campo da mediunidade, vai depender da nossa sensibilidade, da facilidade da gente registrar as informações, da realidade daquilo que diz respeito às ideias que a gente alimenta, que a gente cultiva. Né? Então tudo é uma questão uma questão particular para cada indivíduo. Tá? Então eu vou colocar para vocês aqui rapidamente, ó, só um instantinho. Tem o programa Transição. O programa Transição, ele tem ali a participação do Divaldo Franco. Deixa eu pegar rapidamente para vocês aqui. Aqui, aborto, sonhos, está aqui, ó. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, deixa eu ver aqui rapidamente. Está aqui, ó, o programa sobre sonhos, só um instantinho. Está aqui, ó. Programa Transição, Newton Filippelli, o programa 140, Interpretação Espírita dos Sonhos. Está aqui, para quem quiser visitar, dá uma chegadinha lá. Tá? E também, só um instantinho que eu vou pegar para vocês aqui sobre sonhos. Bom, eu não tenho aqui agora.